prioridade de Deus não é meu conforto. A prioridade de Deus é meu caráter. Pastor Pedro Medina. Eu quero ler para vocês Salmos 81, verso 13. Salmos 81, 13. Diz a palavra de Deus: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Olha o 16, que coisa linda. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Servir a Deus é bom demais. Um dia, com o que eu vou falar aqui, tem a ver com essa pregação. Eu estava no avião, né? E sentou uma pessoa muito... Dá para ver que era um executivo, um CEO, alguém muito, né? Tava muito bem vestido, assim, aquela coisa. E aí, nós começamos a conversar. E ele falou que trabalhava na empresa, sei lá o que ele fazia. Ele perguntou para mim o que eu fazia. Aí eu falei para ele assim: eu sou embaixador. Eu trabalho para um reino. Aí ele ficou muito curioso. Rapaz, ele levantou assim da cadeira assim e eu... fingindo que queria dormir. Ele: mas que reino é esse? Eu falei: não, rapaz, meu reino tem embaixadas em todos os países do mundo. Ele ficou louco. Eu falei: meu Deus, em todos os países do mundo tem embaixada? Tem. Então eu não paro, eu viajo para cima e para baixo. E eu falei para ele assim: e o rei do meu reino, cara, ele me paga muito bem. Eu tenho tudo. E ele foi ficando curioso, até que eu falei: rapaz, eu trabalho para o reino de Deus, eu trabalho para o rei dos reis, eu trabalho para Jesus, e ele é maravilhoso. Só eu que faço essa loucura, né? E é bíblico, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Vocês vão me conhecendo pouco a pouco, irmão. Por que eu tô falando isso de ser o embaixador e que... Cara, eu trabalho pro homem mais rico do universo. E ele é bom. E ele é maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? Olha o texto que eu li. Verso 13, deixa lá no telão para você ver. Isso aqui eu quero complementar com o que eu preguei ontem para os homens. Olha, isso aqui é um suspiro da alma de Deus. Olha o suspiro da alma de Deus. Sabe quando aparece é aquela sensação que vem lá de dentro, tipo assim: nossa, que vontade. Aquele suspiro da alma. Olha o suspiro da alma de Deus. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí ele diz: em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitados, seu tempo seria eterno. Agora olha o 16. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Então Deus está suspirando, olhando para o povo dele, vendo o povo dele perecer, vendo o povo dele bater cabeça, vendo o povo dele sofrer, e a alma de Deus dizendo assim: cara, você não tem ideia, se você me obedecesse, o quão maravilhosa seria a sua vida, como você comeria o melhor trigo e você comeria o melhor mel que sai da rocha. A alma de Deus suspira para te abençoar. Deus está suspirando na alma dele, desejando, presta atenção, Deus está desejando te dar uma vida maravilhosa. Deus está sonhando, olha o sonho de Deus. Deus está sonhando, Marcelo. Diga comigo: Deus sonha com pagar minhas contas. Você já parou para pensar nisso? Deus está assim: nossa, eu queria tanto pagar as contas do meu filho. Queria tanto dar o melhor mel, o melhor trigo. Eu queria tanto abençoar meu filho. E por que fica só no desejo? Por que Deus não faz? Qual que é o maior desejo de Deus? Diga comigo: o maior desejo de Deus é suprir tudo na minha vida. Esse é o sonho de Deus: pagar as tuas contas, te dar o melhor trigo, te dar o mel, fazer você feliz, fazer a glória dele se manifestar na sua vida. E qual que é o nosso sonho? Realizar o sonho dele. Presta atenção: Deus sonha com me dar tudo, e eu sonho com que ele me dê. E por que não aconteceu ainda? É disso que eu quero falar hoje, nessa manhã. Por que Deus então não faz? Então vou falar a primeira palavra do dia. Diga comigo: a prioridade de Deus não é meu conforto. A prioridade de Deus é meu caráter.
E se Deus precisar tirar o teu conforto para tratar o teu caráter, Ele vai fazer isso. Deus é ruim? Não. Ele faz isso porque Ele é bom. Então para você e para mim, nossa prioridade é o nosso conforto. Nossa prioridade é a nossa segurança. Nossa prioridade é o descanso. Mas não é a prioridade que Deus tem para nós. Por isso que o texto, o ó de Deus, ele diz o quê? Ó, se o meu povo me tivesse ouvido. Você sabia que ouvir e obedecer no hebraico é a mesma palavra? Então não confunda escutar com ouvir. Tem gente que escuta, né? Entra aqui e sai aqui. Quem ouve, biblicamente, é aquele que obedece. Então, o suspiro de Deus é: ó, se meu povo me tivesse ouvido. Você já ficou assim, com essa sensação de ver alguém desperdiçando a sua vida, desperdiçando as suas oportunidades? E você olha para ele e fala assim: esse cara jogou no lixo a oportunidade da vida dele. Você fala assim: cara, você tinha tudo para dar certo nessa empresa e por chegar tarde você perde o emprego. Cara, você tinha tudo para dar certo nesse emprego, mas porque você foi lá e fez uma falcatrua num boleto, perdeu tudo. Cara, você tinha tudo para dar certo. Quem tem um cunhado ou um irmão assim? Cara, esse cara ele é super inteligente. Cara, esse cara ele sabe falar bem, ele sabe vender qualquer coisa, mas só faz burrada na vida. Você vê pessoas que foram colocadas oportunidades para eles extraordinárias, mas eles não souberam obedecer. Quem já ouviu falar das linguagens de amor? Deus tem uma linguagem de amor. Pastor, qual que é a linguagem de amor de Deus? A palavra de Deus vai dizer, lá em João, capítulo 14, capítulo 15, vai falar muito desse assunto. E ele vai dizer assim: se me amais. Então Deus ele vai fazer a comparação. Porque dizer que ama a Deus é muito fácil, não é? Esses dias nós estávamos evangelizando um mendigo, bêbado, e ele falou: eu amo Jesus mais que tudo na minha vida. Eu falei: meu Deus do céu. Então imagina nós. Por quê? Esse amor que as pessoas dizem que tem para Jesus, é que amar Jesus é fácil. Ele perdoa, ele dá a graça, ele dá tudo pra gente, não é? Mas ele diz o jeito que nós temos que amar ele. Qual que é a linguagem de amor para que ele sinta de verdadeiramente amado. A linguagem de amor que você tem para Jesus não é aquele que quer receber. É igual a linguagem de amor no casal. Então, por exemplo, a linguagem de amor da esposa, às vezes, maioria das vezes, tempo de qualidade. E o homem fica dando presente. Ela: não, mas eu quero tempo de qualidade. Então, ela não se sente amada porque ele não está dando a linguagem de amor que ela precisa e que ela reconhece que é a linguagem de amor. Entenderam? Então, recebe o recado, varão. Mas Deus, então ele diz assim, ó: minha linguagem de amor, olha o texto, vários textos dizem assim, que Deus não está procurando sacrifício. Melhor é obedecer do que trazer sacrifícios. Então muita gente vem com a linguagem de amor para Deus, fala: não, vou fazer um sacrifício, vou fazer um jejum, eu vou na oração da madrugada para mostrar que eu amo a Deus. Tem gente que vai na oração da madrugada, vai na vigília, vai no monte, faz jejum e é um rebelde que Deus vai pegar ele lá na esquina. Ah, mas eu achei que Deus ia amar meu jejum, minha oração, e eu vim de madrugada orar, e eu todos os cultos, porque Deus... Essa não é a linguagem de amor de Deus. Diga comigo: a linguagem de amor de Deus é a obediência. Se me amais, vão cumprir os meus mandamentos. Então, em vez de você chegar para Deus: de Deus, olha o quanto eu jejuo, isso não impressiona Deus, porque o jejum não é para Deus, o jejum é para você. O que vai talvez impressionar Deus e o que ele vai se alegrar de Gênesis e Apocalipse toda hora, o que ele vai dizer é a obediência. E Deus é um pai. E quem é pai sabe, irmão, eu acho assim, é triste o povo que não quer ter filho, porque você só vai conseguir compreender Deus de verdade o dia que você for ser pai. O dia que você for pai, você vai entender. Porque nós suspiramos o tempo todo por causa dos nossos filhos, do mesmo jeito que Deus suspirou aqui. Ai, se meu filho me obedecesse. Às vezes o pai está morrendo de desejo de dar um grande presente para o filho. Aí o filho vai lá e
pisa na bola, agora ele não merece. Aí o pai fica como? Oh, se você tivesse me ouvido. E o pai que é bom, o pai que quer realmente ensinar o filho, ele não dá o presente. Porque a Bíblia é um livro de meritocracia. Ah, pastor, eu achei que era o livro da graça. Não, não. A graça é um assunto de salvação. É a única coisa que vem de graça. A salvação, porque Jesus que pagou por nós, amém? O resto, tu tem que pagar o preço. Eu não sou pastor aqui só por causa da graça de Deus. Eu sou pastor porque faz 20 anos que eu estou na presença de Deus, em santidade, que eu estudo a palavra, que eu me submeto ao meu pastor, que eu sigo o caminho do Senhor, que eu busco a Deus, que eu oro por enfermos, que eu estudo a palavra, que eu me preparo. Então você vai conquistar alguma coisa na vida. Nós estamos vivendo na pior época do mundo, onde as pessoas não estão mais entendendo o que é meritocracia. Inclusive, essa coisa diabólica entrou nas igrejas. Porque lá no mundo, existe um grupo com uma ideologia, e vocês sabem que grupo é esse? Esse grupo, eles querem destruir a meritocracia. Então eles querem pegar a propriedade de alguém e dar para o outro, que nunca fez nada na vida. Querem pegar o dinheiro de quem ralou a vida inteira e dar para um vagabundo que nunca fez nada. Eles querem pegar os cargos mais importantes e dar para pessoas desqualificadas. Eles querem pegar a terra de uma família que trabalhou a vida inteira para comprar aquelas terras e dar para gente que nunca fez nada na vida. Então, porque não tem meritocracia, tem que dividir, tem que pegar desse e dar para o outro, sem que o outro não mereça nada. Então, essa ideologia desse grupo está entrando dentro da igreja. E os pastores estão entrando nessa onda, dizendo tudo é por graça. Graça é a salvação. O resto é obediência e pagar o preço. Construir alguma coisa, meritocracia. Toda vez que você quer alguma coisa que você não lutou para ter, preste atenção. Você está querendo usurpar uma coisa que você não deve estar nesse lugar. Às vezes você fica com inveja, desejando algo de alguém. Por que você não vai e faz o caminho que ela fez, faz o trilho que ela fez e vai estudar o que ela estudou, vai se preparar como ela se preparou? Inclusive, muitas pessoas buscam a Deus, vêm para a igreja, porque infelizmente tem pastores pregando isso, de que Deus vai te dar tudo sem você merecer. Então eles pensam, agora eu sou crente e Deus vai me dar o melhor, agora eu sou crente, Deus vai me colocar nas melhores posições, agora eu sou crente. Não é assim que funciona. Agora que você é crente, você é salvo. Agora você quer a bênção de Deus? Começa a obedecer, começa a seguir a palavra, começa a andar no trilho, começa a edificar a sua casa na rocha, e então você vai desfrutar do melhor dessa terra. Deus não é louco, irmão. Deus não é um irresponsável. Deus não coloca um carro na mão de uma criança de 10 anos de idade, porque ela não tem condições de administrar um carro. Às vezes você está pedindo para Deus algo muito grande. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A maioria dos problemas que você tem hoje é porque você inventou de pedir alguma coisa grande para Deus. Quem aqui já pediu bênção para Deus, já desejou lá no fundo da sua alma crescer, prosperar, ser grande, ter autoridade, ter unção ou ter dinheiro? Sim ou não? Tá aí o problema. Você que pediu de um irmão, pensa num irmão que passa a prova nessa igreja. Meu Deus do céu. Eu falo, rapaz, tem algum mistério. Eu fui conversar com ele, eu falei, cara, só acontece com você essas coisas. Aí eu fiquei assim, me conta. Aí eu perguntei para ele, a pergunta foi ele, você fez alguma oração muito louca? Que, rapaz, tu passa umas provas, tu tá, né, Deus tá te moendo, tem algum problema. Eu falei, que oração que você fez? O que você pediu para Deus? Aí ele ficou pensando assim, ele, já sei, apóstolo. Eu falei, o que foi? Eu fui lá na Inglaterra, ajoelhei lá do lado onde John Wesley foi enterrado. Levantei a mão e disse, Deus, me faça como um homem de Deus, como foi John Wesley. Eu falei, tu é louco, meu irmão? Tu pediu para ser um homem como John Wesley, que mudou a história da humanidade com a unção, e ele revolucionou todas as igrejas do mundo. Hoje, muito do que nós vivemos é por causa de John Wesley. E tu pediu para ser como ele? De joelho, do lado do túmulo dele. Eu falei, eu não, nem sei se eu quero ficar perto de você, porque para me apanhar junto. Porque a partir do momento que você pede uma coisa que é uma responsabilidade tão grande, primeiro Deus precisa saber e provar que você está preparado. Se meu povo tivesse me ouvido, eu daria o melhor trigo e o mel das rochas. Cara, Deus está suspirando para te abençoar. Deus está suspirando para te abençoar. Diga essa frase comigo, Deus está suspirando para me abençoar.
E você está se suspirando para ele te abençoar, não é? Então, para de dar murro em ponta de faca. Escute, obedece de uma vez, se alinha de uma vez, se arrepende. Irmão, tem uns crentes que ele quer saber qual que é o limite para não pecar. Olha a ideia do cara. Ele falou assim, se você for na internet e ver os comentários, os vídeos, tudo é, os crentes, tudo é isso aí. Até onde não é pecado? Porque eu quero ficar lá na risca, bem assim. Mas... Aí eles olha o tipo de conversa. Vê se isso é crente maduro. Beber é pecado. Aí fica aquele monte de conversa lá, não sei o quê. A discussão do cara. Ele gosta de ficar aqui, ó, quase caindo. Ele gosta de ficar na corda bamba. Eu não caí ainda. Eu não pequei ainda. A Bíblia diz que pode. Não fala nada, a Bíblia não diz que não pode. Vê se isso é crente, irmão. Ele fica procurando texto e vídeo na igreja para ver qual que é o limite para ele poder ficar o mais próximo do pecado possível. Ele tem desejo de ficar próximo do pecado. Qual que é o mais próximo do pecado possível? Ele quer ficar perto do pecado. Você quer ficar perto do pecado? Se afunda logo no pecado. Por que você vai ficar perto do pecado? Por que você não procura um vídeo e diz assim, qual que é o mais próximo de Deus que eu posso ficar? Qual que é o mais próximo da glória de Deus que eu posso ficar? Qual que é o mais próximo da santidade que eu posso ficar? Por que você quer ficar o mais próximo do pecado? Inscreva-se no nosso canal